eu sou Mirley Castro e sejam bem-vindos ao Podley, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Clínica de Estética Rosa de Saron e Alto Posto Rio Branco. Sextou, meu povo, muito feliz com vocês, sabe por quê? O nosso bate-papo de hoje promete. Olha só o tema: atuação no Tribunal do Júri, desafios e estratégias. Adivinha com quem é? É com ele mesmo, Dr. Sanderson Moura. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já para começar esse bate-papo. Desde já, muito obrigado pela audiência de vocês. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Já pensou em rodar mais pagando mesmo? A gasolina e o etanol Dura Mais chegaram para mudar o seu abastecimento. Mais rendimento, mais economia, mais quilômetros por litro. Abasteça inteligente, escolha Dura Mais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim. Mas antes da gente começar, antes de eu apresentar ele para vocês, nós vamos falar dos nossos colaboradores, é claro. Olha só, gente, fim de ano está batendo na nossa porta. Nós precisamos, você lojista, precisa trazer a sua mercadoria, a sua carga com total segurança e assegurado para vender para o Natal. Então, tu corre, olha, precisa trazer com Rápido Chapuri, a sua transportadora. Qualidade no atendimento, rapidez, agilidade e assegurada a tua carga chega aqui em Rio Branco. A Rápido Chapuri fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Nós temos também mulherada, autoestima, nós temos que estar em dias. E para isso você precisa conhecer a Clínica de Estética Rosa de Saron. Remoção de sinal. Não tem aquele sinalzinho que te incomoda? Precisa tirar? Então, Clínica de Estética Rosa de Saron, além de drenagem linfática e massagem. Nós temos também, olha, abasteça seu carro com gasolina de qualidade e o menor preço da cidade. Gasolina comum está R$ 6,78. O etanol R$ 4,99 e a gasolina Dura Mais, tá?
6,83. Para finalizar, tem promoção na vitrine das cores. Olha só, abastecer seu carro você já foi. Agora tu vai pintar a tua casa. Casa com tinta de qualidade e tem promoção para você, pintor. Nas compras acima de R$100, você já vai estar concorrendo a um vale no valor de R$1.000 no dia 20 e agora 20 de outubro. Você pintou, comprou acima de R$100 também, você já leva brinde. E você indicar uma outra pessoa, essa pessoa tem 15% de desconto. Isso na vitrine das cores que fica ali, na Via Chico Mendes e também no Bosque. Agora sim, eu vou tomar um gole d'água e eu vou já apresentar o nosso entrevistado. Doutor Sanderson Moura, olha só, com o tema Atuação no Tribunal do Júri, Desafios e Estratégia. Esse é o tema com ele. Seja bem-vindo, dá aqui a mãozinha. Eu estou um pouquinho nervosa, porque olha só, gente, o homem é fera. E aí você fica tímida. Professor, seja bem-vindo ao nosso Pode Lei. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos aqui falar um pouco. Quem é Sanderson Moura? Primeiramente, Mirlei, obrigado por estar aqui no seu programa Pode Lei, já se consolidando na comunidade, nas redes sociais, como um programa importante para a nossa comunidade acreana. E eu sinto-me feliz de estar aqui contribuindo, participando, falando um pouco do nosso trabalho, principalmente no Tribunal do Júri. Eu quero me apresentar rapidamente. Eu venho de Tarauacá, nasci em Tarauacá, depois eu fui morar um tempo em Cruzeiro. Desde lá de Tarauacá eu já tinha algum envolvimento com o movimento estudantil, cultural. Aí na década de 90 eu vim para Rio Branco, me formei em História, depois me formei em Direito, comecei a atuar como advogado criminalista, principalmente com grandes atuações com a doutora Salete Maia, na época, né, que eu trabalhei com ela. Depois me formei em filosofia, mestrado em educação, hoje eu faço doutorado em linguagem, e o meu forte de trabalho é realmente o trabalho na advocacia criminal no Tribunal do Júri. Temos também uma escola, que essa escola se chama Escola de Atenas, ela é voltada para o ensino da oratória, da retórica, que é um material, um objeto de estudo que eu cultivo muito, desde muito tempo, estudar oratória, ensinar a arte da argumentação, que é algo que o advogado que atua no Tribunal do Júri precisa saber falar, sim, argumentar diante do Tribunal do Júri. Então, é esse o trabalho que eu já desenvolvo há mais de 20 anos aqui em Rio Branco, participando de júris, ora júris famosos, às vezes júris que não têm tanta visibilidade, mas sempre trabalhando nessa área do Tribunal do Júri. Agora, doutor, é o seguinte, como é que o senhor, na época, agora não, mas na década de 90, eu vou escolher o Tribunal do Júri, né? Uma área que é intensa, que é de emoção. O senhor é uma pessoa tão calma, e isso exige muita euforia na hora, não? A minha vocação mesmo, ela começou em Tarauacá. Eu estudava na 5ª série, numa escola que tem lá chamada Plas de Castro, e do outro lado da rua ficava o fórum. Aí eu me lembro que teve um julgamento muito importante lá em Tarauacá, ali por volta, ainda na década de 80, eu era uma criança, assim, sim, um menino de 10 anos, 8 anos, 10 anos, e suspenderam as aulas porque o julgamento era muito polêmico e liberaram as aulas. E eu então saí da minha sala, atravessei a rua, fui ver o que estava acontecendo no fórum, e a imagem que ficou na minha cabeça, aquelas becas pretas esvoaçando dos tribunos, e aquilo ali ficou na minha memória. Então, aquilo ali foi a origem da minha própria vocação. Eu achei muito bonito aquelas pessoas capa da de becas, justiça, né? Aquelas pessoas andando no plenário, falando, um monte de gente prestigiando, como se fosse assim, um espetáculo, um comício. Então, fui crescendo com aquela imagem na minha cabeça. Eu tinha sempre vontade de fazer direito, mas na época eu preferi fazer história. Mas assim que eu concluí história, eu fui fazer direito com esse objetivo de ser advogado. Mas a marca mesmo fundamental, ou o giro fundamental na minha vocação foi em 97, quando eu estava fazendo história aqui já em Rio Branco, eu assisti um filme chamado O Advogado do Diabo. Foi um filme muito bonito, muito famoso na época, e aquele filme realmente ele fez um giro
na minha cabeça muito forte, e ali ficou claro para mim o que eu queria ser na minha vida. Eu queria ser um advogado, do tribunal do júri, Eu não tô lembrada ao bem estilo quem é o que filme. faz o papel principal. Eu acho que é o... Eu acho que não sei se é o River que Tá, não sei, tô na eu não mente, mas tô- não tô esquecido o o nome. autor. É isso. E esse filme eu já assisti de lá para cá algumas vezes, o próprio livro eu li algumas vezes, mas eu diria que o filme O Advogado do Diabo, ele foi fundamental na escolha da minha vocação. Você vê que às vezes a importância de um livro, a importância de um Sim. filme, a importância de uma palestra, a importância de alguma coisa assim que desperta a pessoa para uma vocação que já está ali adormecida dentro dele. Para mim foi um filme, e o filme atuou para você ver que a gente não pode desprezar essas coisas na mente de um jovem, de um adolescente, né? Verdade, Às vezes desperta influencia aquela muito. vocação. Influencia muito. E o senhor, com certeza, deve ser inspiração para muitos jovens aí que estão iniciando o direito quando vê o senhor atuar no júri. Falando em atuação no júri, nós sabemos que é um palco de onde envolve muita emoção, né? E aí está na mão de Deus, na mão do advogado. Como é que o senhor se prepara para fazer essa apresentação? Tem um ritual? Olha, tem um ritual, sim. É conhecido no nosso meio uma expressão chamada estado de júri. É aquela emoção, aquele nervosismo, é aquela preocupação que invade o advogado antes de um julgamento, principalmente quando é um julgamento muito grande. Ele é tomado por muitas sensações de aperto no coração, de preocupação, de ansiedade. E isso é pelas emoções que envolvem um julgamento no tribunal do júri. Antes eu sentia muito mais intensamente isso, mas com o passar do tempo eu fui procurando controlar as emoções. Hoje eu já consigo fazer um júri chegando com tranquilidade, chegando com um estado emocional mais trabalhado. Agora, o que geralmente mexe muito com as emoções do advogado, o momento que é mais tenso, o momento que o coração fica tipo querendo sair pela boca, é o momento da votação dos jurados, se absolve ou condena o acusado. Esse realmente é um momento muito tenso, é um momento muito sofrido para o advogado, porque ali agora está nas mãos dos jurados, ele votando, e aí ele vai responder se absolve ou se condena, e o juiz vai contando os votos, né? Sim, não. Então, a tensão do resultado é terrível. Teve advogado que já morreu. Nossa. Na história da advocacia, teve advogado que já morreu na contagem dos votos. Ele não aguentou as emoções da contagem dos votos naquele momento do tribunal do júri. É algo... Então, esse realmente é o momento mais tenso que o advogado passa na contagem dos votos. Agora, claro, quando o julgamento é muito grande, esse estado de júri, ele acontece antes e acontece depois também, porque toma muita energia. Geralmente o advogado passa 2, 3 dias ali, 4 dias recluso, tentando recuperar as energias. Aquele julgamento que é muito intenso, com a imprensa em cima, todo tempo. Então, é realmente uma profissão que exige nervo, exige um trabalho emocional muito grande, porque é um julgamento... Os julgamentos do tribunal do júri, ele impacta emocionalmente todo mundo. A família da vítima, a família do acusado, o promotor, o advogado, a própria sociedade. É um ambiente passional, de muitas emoções envolvidas. E o advogado, ele precisa ter um trabalho emocional sobre si mesmo, até para ele permanecer sadio, até para ele poder permanecer racional e fazer a defesa como deve ser feito. A gente sabe que imagino que cada caso ele traga uma história que tenha muito o lado humano, né, por trás dos casos. Tem algum que lhe marcou especial? Algum caso em especial que lhe marcou muito? Muitos casos na nossa carreira sempre marcam por coisas com particularidades. A gente sempre tem muitas histórias para contar do tribunal do júri sobre coisas que vão acontecendo, né? Eu teve um caso lá em Tarauacá que a pessoa chegou em casa, a mulher estava traindo ele estava para o trabalho na colônia. Quando chegou em casa, na cidade, ele viu a pessoa em casa e findou atirando na mulher e atirando na pessoa. E tentou o suicídio. Ele pegou a espingarda e deu um tiro com o pé, assim, aquele cano longo, né, com o pé, ele deu um tiro no próprio peito dele. Só que ele não morreu, ele errou o lado do coração. Ele deu um tiro de espingarda no lado direito, sobreviveu, foi ao tribunal do júri popular e pegou uma pena pequena pelas próprias circunstâncias que envolviam o caso, né? E tentou o suicídio, sofreu muito, quase morria também.
O júri não deixou o caso impune, mas, no entanto, pesou e mediu todas as circunstâncias que estavam envolvidas numa tragédia daquela, que é uma tragédia humana, que é uma tragédia, o júri sempre é uma tragédia, uma espécie de tragédia grega. Então, tem muitos casos, muitos ensinamentos, todo júri ele deixa algum ensinamento humano, ou filosófico, ou sociológico, ou histórico, de relações humanas também, para o próprio advogado. Nós sabemos que o júri, ali, o tribunal do júri, ele envolve, naquele momento, ali você está lidando com vidas, com destinos, com pessoas que estão ali sendo julgadas, porém tem famílias, né? Ali tem vidas. E aí, como é que vocês, como advogado criminalista, é uma carga muito grande, muito pesada, né? Mexe com o psicológico até do próprio advogado. Como é que vocês se preparam? Como é que vocês lidam com essa situação? Olha, hoje eu trabalho com essa situação assim até com muito mais maturidade e responsabilidade do que muito antes no início do meu trabalho. Eu evito dar entrevistas, né? Eu não sou um advogado que gosta de dar entrevistas sobre os casos que eu atuo, embora a imprensa não era assim sempre. No início da minha carreira, até para divulgar meu nome, até para ficar conhecido, eu gostava de dar entrevistas sobre os casos que eu atuo, dos holofotes. Mas depois eu me reservei mais. Eu não gosto de dar entrevista nos júris que eu atuo. Eu procuro ser bem breve em alguma informação que a imprensa me procura, porque eu sei da quantidade de sofrimento que envolve uma situação daquela. É sofrimento para quem está preso, é sofrimento para a família do preso, é sofrimento para quem perdeu o familiar, para a mãe da pessoa que morreu, para o irmão, para um filho que ficou órfão. Então, eu acho que é um lugar que o advogado tem que pisar com muito respeito, saber fazer uma defesa também respeitando a situação das vítimas, dos familiares da vítima, sabendo que ele está cumprindo um papel que lhe é peculiar e constitucional e correto fazer, que é a defesa. Ninguém pode ser julgado sem defesa, mas ele sempre tem que fazer um trabalho com muita responsabilidade, porque é muita dor envolvida. Então, ele não pode perder essa sensibilidade em relação às pessoas que estão participando do julgamento. Então, o meu comportamento no tribunal do júri é sempre esse, né? Sabendo que eu estou pisando num solo de muitas emoções e que eu preciso respeitar o sentimento das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu preciso realizar o meu papel de defesa com amplitude, com plenitude, com coragem, com destemor, fazendo o trabalho que a Constituição reserva ao advogado, que é o trabalho da plena defesa. Então, eu antigamente até filmava meus júris, eu tenho muitos júris meus filmados. Hoje eu evito até filmar minhas intervenções no tribunal do júri, né? Na verdade, quando eu ganho e quando eu perco, eu procuro ter a mesma reação. Eu organizo meu material ali e vou para casa. Não, né? Comemora, né? Não comemoro. Eu comemoro internamente, eu fico feliz com o resultado, mas eu não dou a entender que eu estou comemorando, por exemplo, para quem perdeu. A família que perdeu, a vítima, a mãe. Então, eu procuro ser discreto tanto na vitória como na derrota. Doutor, o senhor começou no tribunal do júri e aí desenvolveu, agora se tornou um grande criminalista. Tem alguma receita? O senhor já passou algum perrengue no júri? Muitos. Tem coisas que a gente passa silenciosamente, às vezes a gente não divulga, mas a gente aprende. Mas aqui pode contar tudo. Alguns erros que às vezes o advogado comete, que ele poderia ter feito melhor e talvez se ele não tivesse cometido aquele erro, o resultado poderia ter sido outro. Então, todos os advogados de júri já passaram por situações assim que ele fica pensando que ele poderia ter feito diferente, que ele poderia ter agido diferente, se preparado mais. Então, são coisas que acontecem na vida do advogado e que vai fortalecendo e dando maturidade e graduando o talento dele, a competência dele no tribunal do júri. Cada júri que ele faz é uma aprendizagem. Eu digo assim, Mirley, falar do júri é muito romântico. É muito romântico, é muito bonito, é aquela coisa que empolga, todo mundo sonha em atuar no júri, em ser famoso no júri, em fazer grandes defesas, mas quando a gente está lá dentro, a gente vê o tamanho do que é o sofrimento, o tamanho da responsabilidade. Então, é bonito falar do júri, mas lá dentro, só quem sabe o peso que sente ali nos ombros das partes que está ali é quem
quem está presente. Inclusive, nós temos aqui nos bastidores uma pessoa que está fazendo direito, que é louco. Eu vou ser advogado criminalista. Aproveita agora, já vê o que o doutor tá falando e realmente vê se você quer ir para o criminal, pro lado criminal ou não. É meu forte o negócio, né? Doutor, nosso bate-papo tá só começando, tá? Tome uma aguinha e você que está em casa, eu te convido já, vai lá no nosso Instagram, segue lá, Pode Lei Acre, e também no nosso canal no YouTube. Se inscreve para você ficar por dentro dos bastidores e desse mundo jurídico, para você tirar suas dúvidas. Vai lá e se inscreve, é Rádio Calçadão Acre, e nós te esperamos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Já pensou em rodar mais pagando mesmo? A gasolina e o etanol Duramais chegaram para mudar o seu abastecimento. Mais rendimento, mais economia, mais quilômetros por litro. Abasteça inteligente, escolha Duramais. Voltando do nosso intervalo comercial, continuando, né, esse bate-papo com o Dr. Sanderson Moura, falando sobre Tribunal do Júri. Gente, tem uma diferença, tá? Para você que está nos assistindo, entre o Tribunal do Júri, que tem ali os 7 jurados, ali onde a defesa e a acusação vai lá, explana, conversa, tenta convencer os 7 jurados. Mas também tem aquele que o criminalista vai lá e defende sem precisar do júri, não é isso, doutor? Isso, na verdade, são os outros crimes, sem ser o homicídio, eles são julgados pela vara criminal comum. Tráfico de drogas, estupro, roubo, todos esses crimes, quem julga é um juiz único. Está lá, o Ministério Público denuncia para o juiz, o advogado vai lá, apresenta a defesa, toda a instrução do processo de ouvir testemunhas é diante de um juiz só. Então, isso é os outros crimes. Agora, o crime que tem um julgamento especial é o homicídio, que acontece pelo Tribunal do Júri. Na verdade, do Tribunal do Júri não é só o homicídio, é também
o suicídio, o auxílio a suicídio, o infanticídio e o aborto. Só que esses outros crimes, que são dolosos contra a vida também, geralmente eles não vão a júri popular. O que vai, no grosso mesmo, são os crimes de homicídio. Aí sim, se instaura o júri popular, que são 7 cidadãos escolhidos na comunidade, que julgam aquele cidadão. E ali é onde o advogado faz a sua defesa durante 2 horas, o promotor também, e após isso o jurado vai e vota conforme as teses que foram apresentadas a eles. Certo, agora trazendo para nós, vamos lá. Júri popular, o senhor lá, advogado, né, humildemente, chega lá. Só que aí o senhor tem que convencer, não só o juiz, o senhor tem que convencer aquelas 7 pessoas, com cultura, com criação, com formação totalmente diferente. E aí o senhor vai passar para a gente como é que o senhor faz para ganhar a confiança dessas pessoas? É um trabalho primeiramente, eu trabalho com a retórica. A retórica é a arte de persuadir, é a arte de convencer. Então, sim, a retórica tem um passo a passo que a gente tem que ir trabalhando para buscar a persuasão daquele jurado, o convencimento. Então, sim, eu trabalho assim, tenho a forma de iniciar, a saudação, eu tenho como narrar os fatos, eu tenho como ir provando os fatos, ao final eu tenho que tocar nas emoções dos jurados, eu tenho que saber conversar com eles de forma natural, eu tenho que conhecer como as pessoas pensam, então eu tenho que conhecer como a sociedade julga, como um homem comum julga, como é que ele vê as coisas, e eu tenho que trabalhar a partir daquilo que as pessoas acreditam, a partir daquilo que as pessoas julgam. E conquistando o quê? Primeiramente, conquistando a inteligência dos jurados, mostrando as provas, mostrando as testemunhas, mostrando onde eu tenho razão. Aí, ao final, eu já começo a tocar nas emoções daqueles julgadores, falando de justiça, falando de misericórdia, falando de compaixão, falando de valores que possam tocar o coração dos jurados. Então, quando o advogado está diante do júri, o verdadeiro advogado, o advogado consciente do seu papel, ele está sabendo o que ele está falando, ele não está falando por falar. Ele tem uma estratégia, ele tem um direcionamento e ele tem um objetivo muito claro. Ele quer a adesão do júri para uma tese que ele propôs, ou a absolvição, ou a legítima defesa, ou a redução da pena, e para isso ele vai ter toda a habilidade, toda a diplomacia para ir conquistando tanto a mente como o coração do jurado. São 2 coisas que o advogado precisa conquistar. Primeiro, a inteligência, a razão. Depois, o coração. E tudo isso tem o passo a passo que o advogado, com sua habilidade, ele vai fazendo e trazendo os jurados para aquilo que ele quer que os jurados votem. Isso exige estudo, exige habilidade, exige vocação, arte de convencer as pessoas, que eu particularmente uso como a grande arma, o grande instrumento, o estudo da retórica, que a gente conhece também como oratória ou eloquência. Então, eu sou um estudioso da retórica, que é basicamente estuda como persuadir, como convencer as pessoas. Claro que isso aí a gente não convence nem persuade as pessoas de qualquer maneira. Sim. Tem todo um jeito, tem toda uma maneira, tem que ter provas, tem que ter um monte de outras situações que levam o advogado a ter o poder e a capacidade de convencer. Também não é qualquer causa que a gente convence. Sim. Tem que ter o ambiente adequado, a causa adequada e a forma correta de defender para que o resultado seja favorável ao advogado. Baseado na verdade e na lei acima de tudo. Isso, baseado nas provas, baseado na verdade, baseado na verossimilhança, baseado em coisas assim que pode ser persuadido. Não é assim um advogado em qualquer causa persuadir qualquer pessoa em qualquer lugar de qualquer jeito. Não. Há que ter todo um cenário favorável para que a persuasão, ou seja, a adesão dos jurados aconteça quando o advogado está falando. E para isso, como ele é especialista em retórica, como ele é especialista em defesa, ele consegue identificar em cada caso, aquilo que é capaz de gerar a persuasão dos jurados. Ele sabe, essa causa aqui, isso aqui é possível, isso aqui é possível, isso aqui é possível. Essa tese não é, essa tese não é, essa tese não é. Então, ele sabe exatamente aquilo que é capaz de mover os ânimos e o entendimento dos julgadores. Falando em tese, quando o senhor vai montar a sua tese de defesa, qual é a primeira parte que o senhor mentaliza, que o senhor vai buscar? É a parte jurídica ou aquela parte humana do caso? A primeira coisa que o advogado precisa ter a clareza são os fatos, porque é dos fatos que nasce o direito. Não existe o direito primeiro antes dos fatos. Primeiro
à vida, primeiro à vivência, primeiro aos fatos, depois é que existe o direito. Eu preciso entender os fatos e automaticamente daqueles fatos, como o advogado também é um estudioso do direito, ele sabe dizer qual a tese que vai se encaixar naqueles fatos. Se é negativa de autoria, se ele vai dizer para o júri se o seu cliente não é o autor, ou ele vai dizer que o cliente é o autor, mas agiu em legítima defesa. Então, o advogado vai escolher a tese mais propícia para o caso e cada tipo de tese tem um estilo de defesa diferente. Fazer a defesa de negativa de autoria é um estilo de defesa. Fazer a defesa de legítima defesa, por exemplo, já é outro estilo. Então, cada tipo de tese existe uma forma de defender. Na verdade, nós estamos diante de uma ciência muito profunda, que é a ciência do direito e a ciência de convencer as pessoas. O júri já é uma instituição muito antiga, nasceu na Grécia, tem mais de 2.500 anos a instituição do júri, então é algo que precisa ser estudado. Não existe espaço para aventureiros. A pessoa que quer trabalhar e ser advogado do tribunal do júri, ele não vai se aventurar só por querer ir por achar para lá, bonito, por achar né, bonito. Não há espaço para aventureiros. Ali não é um espaço de profissionais, ali é um espaço de pessoas que têm vocação. Falando nessa parte, nós sabemos que nessa hora, o Tribunal do Júri, principalmente quando é casos de muita relevância, as pessoas ali, tanto defesa e acusação, elas ficam com os nervos à flor da pele. Só que aí tem 7 pessoas observando a sua postura, Sim. a sua maneira, o respeito com que o senhor trata o colega. Como é que o senhor mantém, né, essa firmeza para que o júri possa entender que ali é o Sanders, o profissional? Na verdade, o advogado ele precisa ter uma postura. Ele não pode estar brigando por qualquer coisa, ele não pode estar com confusão por qualquer coisa, com bate-boca por qualquer coisa. O advogado ele precisa ter um perfil, uma postura, um respeito, que o jurado possa ver a postura dele de uma pessoa ética, de uma pessoa respeitosa, mas, ao mesmo tempo, ser firme na defesa de seu constituinte. Se for preciso lutar e combater ali por alguma coisa essencial, o advogado ele não pode ter medo de desagradar o juiz, ou desagradar o promotor, ou desagradar a imprensa, ou desagradar a opinião pública. Inclusive, é um mandamento ético do advogado que está lá no nosso estatuto, que diz: nenhum receio de desagradar qualquer autoridade ou de incorrer em impopularidade deve deter o advogado no exercício do seu mistério. Então, se o advogado ele se acovarda, se ele deixa de cumprir um dever por medo do promotor, por medo do juiz, por medo da imprensa, ou por medo do que o povo vai dizer, ele está no lugar errado. Ele não pode ter medo de desagradar quando for necessário desagradar para fazer valer a defesa de seu constituinte. Agora, com respeito, com competência, para poder arguir as nulidades, poder protestar, poder dar o combate. Né? Tudo com estilo, com classe, com talento e com responsabilidade. Aquela hora que a gente fala assim, pela ordem, excelentíssimo. Como é que eu falo? É pela ordem, excelentíssimo. É pela ordem. É pela ordem. Pela ordem, tem uma questão de ordem Isso, aqui. Isso é o muito promotor está bonito. dizendo isso aí e isso aí não está nos autos. Eu quero que ele prove aonde é que ele está vendo isso aí. Isso é legal. Então, a questão de ordem sempre é para repor a ordem, para repor a verdade de alguma situação, né? Então, o advogado ele também é um grande diplomata, porque ele precisa saber se relacionar com o juiz, com o promotor, com a imprensa, com as pessoas e com os jurados. Ele precisa também de uma grande diplomacia no trato com todas essas pessoas, porque a própria retórica e oratória exige uma postura diplomática. Né? Agora, falando de oratória, muito bom, uma curiosidade. Oratória, é talento ou é treino? O advogado já nasce com esse dom de falar bem ou não? Eu acredito que algumas pessoas já nascem com a predisposição para falar bem. Eu acredito nisso. Como eu acredito que algumas pessoas já nascem com predisposição para cantar, né, para ter outros talentos. Mas não adianta nascer com a predisposição, com um dom para falar, se ele não estuda aquela arte, se ele não treina. Pratica, né? Então, desde a antiguidade, na Grécia, era uma conjunção de 3 fatores: de dom, de estudo e de treino. A pessoa já nasce com um certo dom, mas é preciso que ele estude a arte retórica e é preciso que ele pratique a arte retórica também. Então, se ele conjugar essas 3 coisas, ele pode ser um grande orador, um grande tribuno. Agora, nem todo mundo, eu acredito, nasceu para ser um grande tribuno, um grande orador.
Embora Sim. eu acredito que as pessoas treinando a sua oratória pode se tornar um bom comunicador. Falar bem Não já quer dizer ajuda. necessariamente um grande orador, mas podem se tornar um bom comunicador. Nada que o estudo não possa transformar a pessoa. Né? Falando em oratória, em experiência, o senhor tem mais ou menos 20 anos de atuação? No júri eu tenho 23 anos de 23 atuação. anos. Então, assim, o que o senhor vê hoje nesses jovens advogados, assim, que começam no tribunal do júri, algum erro que o senhor diz assim, opa, isso aí eu já passei, ou pode melhorar nisso aí? Mirlei, na verdade, tribunos e oradores do júri a gente não encontra todo dia no direito. É uma vocação que a pessoa precisa saber se tem vocação realmente para atuar no júri. O que eu vejo é uma falha muito grande no estudo das pessoas que iniciam no tribunal do júri. Tribunal do júri, tradicionalmente, no mundo e no Brasil, quem atua no tribunal do júri são os grandes intelectuais, os grandes estudiosos, pessoas que leem literatura, Verdade. eles leem filosofia, são pessoas capacitadas no estudo da alma humana, então nós tivemos grandes tribunos para isso. Então, a pessoa que quer atuar no júri, primeiro ele tem que ser um grande estudioso da alma humana, um leitor. Ele não pode achar que está formado em direito e ali já vai atuar no júri, achar que vai brilhar e fazer um bocado de coisa. Que ele vai se decepcionar por ele mesmo. Ele vai ver que não é aquilo que ele achava que era. O júri é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério, é algo que exige vocação. A pessoa que quer atuar no júri, a primeira coisa que ele tem que se perguntar é: eu nasci para isso? Eu tenho vocação para o júri? Se ele tiver vocação, ele vai encontrar as pessoas certas, ele vai encontrar os livros certos, ele vai encontrar os casos certos. Com vocação, tudo se resolve. Para mim, o passo fundamental de tudo isso é a vocação. Tendo vocação, as portas se abrem para aquela pessoa que tem vocação. E humildade, né? E humildade para Primeiro, aprender, isso. humildade para estar sempre se renovando, né? Vamos usar aquele trechozinho daquele filósofo que o senhor conhece, acho que melhor do que eu, como é nada sei que nada sei, não é isso? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Esse chega longe. É. Quando você assume que você não sabe, mas que você vai buscar conhecimento e aprender com os melhores. Com toda certeza. Até hoje eu continuo sendo um estudioso do júri, lendo livros, aprendendo, sabendo que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Com certeza. O senhor, como um especialista no tribunal do júri, o senhor acha que o júri vem cumprindo ainda vem sendo a voz do povo? O júri ele tem uma tradição muito antiga, como eu falei, de 2.500 anos. E para julgar os crimes de homicídio, ele julga muito melhor do que o juiz togado. Embora as pessoas que sentam no tribunal do júri não tenham uma formação em direito, sejam leigos, mas eles são chamados ali para julgar os fatos e o sentimento de justiça e injustiça, todos nós já nascemos, o sentimento de justiça dentro de nós já existe, então as pessoas estão preparadas para julgar casos como tais. Então o júri, ele cumpre esse grande trabalho, né, de julgar o homicídio, é uma forma democrática do povo participar da vida do país. O campo do direito, do poder judiciário, é o que menos tem a participação popular. Você vê que o executivo quem elege é o povo, o legislativo Sim. quem elege é o povo, Uhum. mas o judiciário não. Quem é o juiz que faz o concurso e pronto. Uma forma do povo participar da vida política do judiciário é sendo chamado para julgar e se tornando um poder judiciário nos casos do tribunal do júri, que ali eles se tornam juízes e é eles que vão dar a sentença. Então, eu acho que o tribunal do júri é um grande tesouro do ordenamento jurídico brasileiro e as pátrias democráticas de todo mundo procuram preservar essa herança que é o julgamento pela sociedade, pelos seus pares, né? Claro que não é um julgamento por todos, é por aquelas 7 pessoas que são selecionadas do povo, Sim. que de alguma maneira representam... Tem que ser idôneos, né? Tem que ter uma... Tem que ser idôneos, tem que ter condições de julgar. Então, eu sou um defensor da instituição do júri, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Ninguém pode dizer, eu vou acabar com o júri, porque para acabar com o júri teria que acabar com a própria Constituição, fazer uma nova Constituição, ter uma revolução, ter um negócio muito estranho para poder acabar com o júri, porque é cláusula pétrea, ou seja, não pode haver modificação nessa situação. É um direito que está garantido constitucionalmente. Não é qualquer um aí político acordar, que nem a gente vê muitos projetos de lei aí querendo acabar com isso,
E aí Tem já até, uma... por exemplo, o ministro Dias Toffoli, que é contra o júri, mas é uma voz isolada no Supremo Tribunal Federal. Não conta, né? Ainda existe democracia. Eu costumo dizer assim, quem é contra o júri é porque não... Ou é porque não tem condições de fazer uma defesa, ou é porque tem uma decepção muito grande, ou porque tem inveja de quem atua no júri. Porque... Senão, não tem por que ser contra o júri. O júri julga homicídios, né? Agora, eu conheço muita gente que tem inveja de quem atua no júri, tem muitas pessoas que já se decepcionaram com o júri e acham que o júri não precisa existir mais. Se eu fosse, a cada vez que eu perco um júri, me decepcionar com o júri, não, a pessoa tem que saber ganhar, tem que saber perder. É inclusive um mandamento da advocacia. Esquece tanto tua vitória quanto tua derrota, porque se a gente for acumulando muitas emoções da gente, a gente vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa cruel. Então é preciso saber ganhar e saber perder. Doutor, falando em decepção, o que motiva ainda o senhor, toda essa trajetória de vida aí, o que motiva o senhor ainda continuar nessa defesa? Vou para o júri. Poderia muito bem procurar um outro, né, uma outra área, mas o senhor continua ali. Isso se chama vocação. Vocação. Quando se tem vocação, a pessoa não abandona a profissão que escolheu desde jovem para seguir. Tem um poema chamado Desiderata, que é muito bonito, ele diz assim, mantenha-se fiel ao seu trabalho. Ele é o que real existe ao longo do tempo, né? Então, eu poderia ter outras áreas da advocacia. Eu poderia ter feito concurso para juiz, eu poderia ter feito concurso para promotor, para delegado, mas não é a minha vocação, não é a minha vontade, não é aquilo que me traz felicidade na minha alma. O que me traz felicidade é ser advogado autônomo, independente, que eu possa falar, escrever, ser um profissional liberal, né? A advocacia é, por excelência, a profissão liberal, livre. E por isso eu gosto dessa liberdade que eu tenho no meu trabalho. Doutor, olha, gente, a nossa conversa foi muito inspiradora. Foi um prazer recebê-lo aqui. Olha como o tempo, eu achei, nossa, vai... Já passou? Já passou muito rápido. Ainda tem muita coisa para o doutor falar, mas desde já está convidado para a gente fechar 2025 com o nosso bate-papo, tomar um cafezinho aqui para fechar o Pode Lei com muito sucesso desse ano de 2025. Eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para essas pessoas, para os jovens advogados, para as pessoas que estão na faculdade, os acadêmicos, que pensam em ser um grande Sanderson Moro no futuro. O grande conselho que eu daria é o seguinte, a pessoa precisa estudar, precisa resgatar a vontade de estudar, o amor pelo estudo, porque sem estudo, sem cultura, não se vai para frente, não pode ser um grande profissional. Hoje a gente tem aquela geração só TikTok, a pessoa que só consegue assistir um vídeo de, se for 30 segundos, não consegue mais ler 3, 4 páginas de alguma coisa, não consegue mais ler um livro. Então, se a pessoa quer realmente ser um advogado de destaque, de renome, de força, de cultura, tem que gostar de ler, tem que gostar de livro, tem que se instruir para ter capacidade para poder atuar com brilhantismo na advocacia. Ou em qualquer outro trabalho, ou qualquer né, outro trabalho. Sim. Nós vivemos um período de geração superficial, um mundo superficial, principalmente por causa das redes sociais. A gente não pode ser anti-tecnologia, a gente não pode ser contra a tecnologia, os avanços da tecnologia, mas nós não podemos perder a nossa capacidade de se instruir, de ler, de ser pessoas que realmente têm uma formação cultural sólida. E o advogado que tem uma formação cultural sólida, une com isso a sua vocação, ele tem sucesso na sua carreira. Então gostaria também de agradecer esse espaço aqui desse importante programa, Pode Ler, e quero deixar aqui uma lembrança, o programa, tá, Mirlei? De um livro que eu escrevi, Nova Retórica Alexandre, depois que eu fui à Grécia, escrevi esse livro aí, conta um pouco das minhas leituras, dos meus pensamentos, das minhas vivências, daquilo que eu acredito. Com certeza, muito obrigado, vai servir muito, porque a gente tem que, como falamos, temos que buscar conhecimento, porque conhecimento liberta. Olha só, livro, eu vou contar para vocês tudinho que está aqui, tá, gente? Ler cada página, cada programa é uma aventura. Então, para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho e sexta-feira estaremos de volta. Lembrando, o meu abraço para a galera lá da Transacriana, o Kleber, a Eliane a Kiri, que está ligadinho com a gente todo domingo, não assiste na sexta, mas no domingo está ligadinho com a gente. Muito obrigada e até sexta-feira que vem, se assim Papai do Céu permitir, fiquem com ele.